Bom, uma data simbólica, 2 semanas após o ataque que matou uma professora e deixou outras 4 pessoas feridas, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visita hoje a Escola Estadual Tomásia Montoro, na zona oeste da capital paulista. O governador deve anunciar medidas para ampliar a segurança nas unidades de ensino de todo o estado. O repórter Beatriz Manfredini está acompanhando a movimentação por lá, está em frente à escola, traz para a gente agora as informações, os detalhes todos atualizados. O governador já chegou por aí. Beatriz, como deve ser essa homenagem, as providências do dia por aí, Bia? Chegou, Adriana. O governador acaba de chegar, tem 5 minutinhos. Ele que está acompanhado do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, e também do secretário de Educação, Renato Feder. O prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, também está por aqui. Essa é a primeira visita do governador Tarcísio de Freitas à Escola Estadual Tomásia Montoro. Na data do ataque, o governador não estava no Brasil, estava em viagem internacional. Então, hoje, ele acabou de entrar aqui pela porta da frente e faz ali uma conversa informal com a diretora da escola, quem ele abraçou logo aqui na entrada, e também com os professores da escola. O que eu consegui apurar é que ele vai entregar 7 medalhas para 6 professores e uma diretora. Essa medalha é a medalha chamada MMDC Caetano de Campos, e é uma homenagem pelos esforços da equipe, de profissionais aqui da escola na data daquele ataque, nos esforços para salvar as crianças e os alunos, e por toda a atuação deles também depois desse ataque, nesse acolhimento e nessa volta às aulas. A escola ficou 2 semanas fechada e reabriu na última segunda-feira. Então tem essa conversa informal, essa homenagem para professores e diretoria da escola acontecendo lá dentro. A imprensa não está autorizada a entrar e depois, ao término dessa visita, o governador sai da escola e aí sim vai anunciar aquele pacote de medidas de segurança, então, para reforçar mesmo toda a segurança nas escolas estaduais aqui de São Paulo. O que eu consegui apurar é que provavelmente o governo vai anunciar daqui a pouco uma espécie de botão de alerta, botão de pânico em aplicativos. Esse botão que poderá ser aí acionado por profissionais aqui da escola para alertar autoridades de um eventual ataque. Então, esse botão ele deve ser anunciado daqui a pouquinho. Além disso, um maior monitoramento das redes sociais desses alunos, isso também deve ser bastante reforçado a partir de agora. Também uma contratação maior de psicólogos para que eles atendam não só alunos, professores e funcionários, mas também pais e responsáveis. Um reforço da ronda escolar, e o governador Tarcísio de Freitas deve anunciar ainda a contratação de segurança privada aqui para a escola, mas uma segurança desarmada. A ideia do governador Tarcísio de Freitas é que esses seguranças criem vínculos com alunos, com responsáveis e que atuem aqui na região. Para isso, então, o governador vai anunciar também investimentos na casa dos 240 milhões de reais nesse reforço da segurança para as escolas estaduais aqui de São Paulo. Então, estou falando das escolas estaduais, do governo, do anúncio do governador Tarcísio de Freitas, mas é importante a gente frisar que mais tarde, às 10h30, também tem um anúncio para as escolas municipais, que será feito pelo prefeito aqui da cidade, Ricardo Nunes, às 10h30 da manhã. O que a gente já pode adiantar desse anúncio que o prefeito vai fazer? Ele também vai anunciar um aplicativo de alerta, uma espécie de botão de alerta, assim como o governador. São aplicativos diferentes, esse deve ser um que deve funcionar, inclusive para escolas particulares, mas os dois vão nesse sentido, então, de um dispositivo em que professores e profissionais possam acionar para avisar as autoridades de que tem algo errado acontecendo nas escolas. Além disso, ele também deve reforçar a ronda escolar e os psicólogos e deve investir na contratação de mais mães guardiãs, que é um programa que a gente já falou bastante aqui na Jovem Pan, que a prefeitura contrata mães da comunidade escolar para atuarem dentro das escolas. Inicialmente, elas foram contratadas para ajudar os alunos a seguirem os protocolos contra a Covid-19. O programa foi bem e aí a prefeitura decidiu mudar depois que a pandemia melhorou
aqui na cidade mudou para que essas mães ajudassem aí na frequência escolar dos alunos, e agora então teremos mais uma contratação dessas mães guardiãs, um reforço para que elas ajudem também nessa união das pessoas, a prestar atenção mesmo nos alunos, ver se está tudo certo psicologicamente, inclusive. Então, mais um reforço, tudo isso que deve ser anunciado daqui a pouco, então, pelo governo e também pela prefeitura aí ao longo da manhã de hoje. Tiago e Adriana. É interessante as novas regras, pelo menos as que a Beatriz trouxe para a gente. De qualquer forma, a gente aguarda essa divulgação das regras completas de defesa e segurança às escolas. Uma data hoje, então, delicada no Colégio Tomás. A gente segue acompanhando as providências de governo, prefeitura. Lembrando que daqui a pouco também o vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, conversa ao vivo aqui com o Jornal da Manhã, e também o secretário de Educação do Estado do Pará, Rocieli Soares, tem uma entrevista aqui no Jornal da Manhã e deve falar também sobre o assunto de segurança nas escolas. A Beatriz já volta, segue lá na escola, na Zona Oeste da capital paulista, conosco nesta manhã, comentando as principais notícias do dia. Sejam bem-vindos, Amanda Klein, Nelson Kobayashi. Koba, bem-vindo. Gostou das novas medidas, pelo menos anunciadas, botão de pânico no aplicativo do celular, algumas medidas já iniciais? O governo de São Paulo está dando, na sua opinião, uma resposta rápida ao ataque recente, a essa situação toda? São importantes as medidas, mas há alguns detalhes a gente comentar. Primeiro, muito bom dia, Adriana, Tiago, Amanda e toda a nossa audiência. Chamou a atenção o fato de a segurança a ser contratada pelas escolas, pelo Estado de São Paulo para proteger as escolas, ser uma segurança desarmada. Isso chama atenção porque se um segurança desarmado estiver diante de um criminoso armado, ele pode ser inclusive mais uma vítima. Eu sou mais simpatizante daquela ideia inicial de convocar os policiais militares da reserva para fazer essa segurança nas escolas, que são pessoas que têm vasta experiência, já passaram por geralmente 30 anos de serviço ativo na Polícia Militar, são pessoas que podem ser exemplos, inclusive, a serem seguidos por essas crianças, né? Eles podem criar este vínculo com as crianças, ser um exemplo de cidadão, de homem. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem um respeito muito maior aos militares inativos, aos combatentes, ex-combatentes, né? São pessoas que têm histórias para contar e que poderiam ser, inclusive, ali exemplos de cidadania a serem seguidos por essas crianças. Então, eu acredito que aqui há uma crítica a algo que precisa ser amadurecido nessa questão do segurança ser armado ou desarmado, ser um civil ou um militar. Eu sou mais adepto da ideia de um militar da reserva nas escolas. Qual a sua opinião, Amanda Klein? O assunto é bastante delicado, né? Boa quinta-feira, e a gente fala de São Paulo, governo e prefeitura, por causa da escola Tomás, mas teve o ataque em Blumenau, as medidas são em âmbito nacional. O governo Lula também se prepara para combater redes sociais, ameaças por ali. Como você tem visto a resposta do país a esses momentos, essas situações extremamente chocantes? Adriana, acho que você disse uma frase muito sintomática, uma resposta do país. Primeiro, bom dia a você, Tiago, Kobayashi, a nossa audiência da Jovem Pan. E tem que ser uma resposta mesmo, primeiro, organizada, ordenada, com múltiplas visões e enfoques. Atacar todas as raízes, esse problema de todas as frentes. Porque não é um problema unidimensional, é um problema com múltiplas dimensões. Então, você tem a parte da segurança, da ronda escolar, aumentar aquilo e de alguma forma, seja segurança armada ou desarmada, aquilo inibe o criminoso. Sabe-se que lá tem um vigia, alguém que foi treinado para isso, que está fazendo a segurança daquela escola. Você tem, por outro lado, uma rede de psicólogos que deve estar à disposição para orientar tanto professores, como pais, como alunos. Você tem botão de pânico, você tem aplicativos que podem ser usados para denunciar, por exemplo, alunos ou estudantes que têm postado nas redes sociais ou que têm feito ameaças. A gente tem visto que muitas vezes esses ataques começam com ameaças, com pichações nos banheiros, com ameaças nas redes sociais, em grupos de WhatsApp. Há como identificar esses criminosos ou potenciais criminosos em formação. Você tem também o enfoque das redes sociais, que a gente deve comentar daqui a pouco no Jornal da Manhã, anunciado ontem pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, punir as redes sociais com multa, suspensão e, em última instância, até banimento, se elas não retirarem do ar mensagens com apologia ao ódio, à violência, a ataques nas escolas.
escolas, e a gente viu que isso tem acontecido nos últimos dias. Os pais estão tão perdidos. Eu sou mãe, eu participo de grupos de WhatsApp e a gente percebe uma movimentação intensa nesses últimos dias, com um medo, um susto muito grande por parte de toda a comunidade escolar, porque você vê nas redes sociais circulando notificações de novos ataques, com ameaças de novos ataques, e você fica inseguro, porque afinal de contas é seu filho na escola. E ao mesmo tempo todas as escolas reforçaram os procedimentos de segurança, tanto as públicas como as privadas, as particulares. É preciso reconhecer esse problema e eu acho que o país e os estados têm feito um bom trabalho em torno disso. Ninguém está tapando o sol com a peneira, afinal de contas as crianças são o nosso maior tesouro, o alicerce de qualquer sociedade, a família. Então é preciso endereçar esse problema, atacar de todas essas múltiplas frentes, segurança, educação, psicólogos, redes sociais e passar a entender esse problema provavelmente como uma coisa que veio para ficar nesse novo mundo em que vivemos e nesse universo com a informação circulando tão rapidamente pelas redes sociais. Nós é que temos, como sociedade, poder público, Estado, criar e cidadãos criar um antídoto para que isso não se torne recorrente nas nossas escolas.